Olá, nós estamos aqui na região conhecida como Palestina. Essa região é uma região que foi cedida, foi doada pelo governo de Israel para que a população árabe, que se diz palestina, pudesse morar aqui nessa região. Ela fica situada entre Israel e a Jordânia. Especificamente aqui nós estamos na cidade de Belém. A palavra Belém, Beit Lechem em hebraico, significa casa do pão. Foi o lugar onde Jesus nasceu, o lugar onde o rei Davi nasceu. É uma cidade muito importante para a história bíblica. Nos dias de Jesus era um vilarejo pequeno. Hoje ela cresceu. Belém deve ter aí aproximadamente 40 mil habitantes. Dentro da Palestina, a Palestina que hoje tem aproximadamente 5 milhões e 700 mil pessoas. Essa é a população estimada da Palestina. E o que é a Palestina? Palestina não é um país, é um território composto por povo árabe, povo de diferentes nacionalidades. O povo que se diz palestino, na verdade, é um povo que vem da Arábia Saudita, do Iraque, povo que vem do Egito. Então é uma mistura de povos que se reúnem aqui. A Palestina, na verdade, ela é organizada pela OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que foi criado por Yasser Arafat. Yasser Arafat, que foi um dos maiores terroristas que o mundo já conheceu. Yasser Arafat tinha acesso direto à ONU e, por uma ironia, terminou ganhando até o Prêmio Nobel da Paz. E a Arafat usava dinheiro da ONU, dinheiro de doação de diversas nações, como ainda hoje a Palestina recebe financiamento de diversos países, e Arafat utilizava esse dinheiro para patrocinar grupos terroristas. Então a Palestina vive numa tensão com Israel, e se nós juntarmos toda a população de palestinos existente, realmente vai ser uma população muito grande. Daqui saíram muitos terroristas que eram enviados até Israel. Israel sempre teve que lidar com esses conflitos, com ataques terroristas, até que finalmente Israel decidiu construir esse muro que está aqui atrás de mim. Na época da construção desse muro, foi um conflito, foi um problema. Muitas pessoas criticaram e disseram que Israel estava construindo o muro do apartheid, o muro do preconceito, da separação, quando na verdade isso aqui possibilitou uma proteção para a nação de Israel, para que terroristas que estão aqui nesse lugar, esse é um local que possui muitos terroristas, para que os terroristas que estão aqui, os rebeldes que estão aqui, não tivessem facilidade para cruzar a fronteira e realizar ataques contra a nação de Israel. A população daqui da Palestina é majoritariamente muçulmana e a minoria de cristãos. E quando eu falo cristãos, eu estou me referindo aos armênios, e eu estou à igreja armênia e também à igreja ortodoxa grega. Nós não estamos falando aqui de evangélicos ou protestantes, mas nós estamos falando de muçulmanos. Então, existem grupos terroristas aqui dentro, organizados, que planejam, de fato, ataques contra Israel. Então Israel, na verdade, tem que se proteger. Essa aqui é uma zona, a área que está sob o governo de Israel, mas que foi cedida para a administração da Palestina, do governo palestino, que eu já expliquei agora há pouco. Então nós temos essa zona aqui, que é uma zona mais delicada, uma zona sensível, ponto estratégico para a nação de Israel.
né? Nós temos ainda a parte norte, lá em cima a fronteira com o Líbano e com a Síria, que também é um ponto mais delicado. E mais ao sul, no deserto da Judéia, ali na fronteira com o deserto do Sinai, que é Egito, e margeando o mar Mediterrâneo, no sul nós temos a faixa de Gaza, que hoje é a zona mais complicada que existe em Israel, é a zona mais sensível que existe em Israel. O Salmo 122, versículo 6, nos manda orar pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Então nós queremos orar pela nação de Israel, pelo povo judeu, mas nós também queremos orar pelo povo árabe. E aqui eu preciso fazer uma menção. O povo judeu é descendente de Isaac, que era filho de Abraão, por parte de Sara, a sua esposa original. E o povo árabe é descendente de Ismael. O povo judeu, descendente de Isaac, com Sara. E o povo árabe, descendente de Ismael, com a concubina Agar. Desde cedo houve conflito entre Ismael e Isaac, de maneira que Sara pede que eles fossem embora e Deus diz a mesma coisa para Abraão. Porém, Deus também tem um plano para o povo árabe. Assim como o povo judeu foi constituído por 12 tribos, que são conhecidas como as 12 tribos de Israel, o povo árabe, os descendentes de Ismael, também foram compostos a partir de 12 tribos. Nós encontramos isso. E duas dessas tribos, o texto de Gênesis identifica pelo nome de Nebaiote e Quedar. E quando nós lemos o texto de Isaías, capítulo 60, está escrito lá o próprio Deus dizendo que a casa da glória do Senhor se tornaria mais gloriosa por causa da presença dos carneiros de Nebaiote e das ovelhas de Quedar. Ou seja, Deus também tem um plano de salvação para esse povo. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 16, Deus diz que faria a descendência de Abraão se multiplicar de maneira que seria incontável, de tão numerosa. Curiosamente, é exatamente isso que acontece. A população de judeus e de árabes é muito grande. A última pesquisa que eu fiz, apenas os descendentes dos árabes no Brasil, árabes e descendentes, eram 13 milhões somente em território brasileiro. Então, de fato, a promessa de Deus se cumpre. Uma segunda promessa que Deus faz é que a mão deles, do povo árabe, especialmente debaixo do regime muçulmano, da religião islâmica, a mão deles seria como um jumento selvagem. E o texto bíblico diz: a mão dele seria contra todos e a mão de todos contra ele. Então nós precisamos orar por esse povo, porque somente Jesus Cristo pode trazer paz, somente Jesus Cristo pode trazer conciliação. Israel fez um muro lá atrás para se proteger, é verdade. Isso é uma necessidade estratégica. Isso diz respeito à sua sobrevivência. Da Cisjordânia até o mar Mediterrâneo é uma faixa de apenas 10 quilômetros. É pertinho. Então Israel é um país que se torna muito estreito por causa disso. Então é uma necessidade estratégica. Por outro lado, isso não garante a paz. Porque a paz verdadeira somente Jesus Cristo pode dar. Tanto a paz para o judeu, porque o judeu precisa de Jesus, como também para o povo árabe. Seja o árabe da Arábia Saudita, do Iraque, seja o árabe do Egito, não importa. Seja o palestino, não importa. Somente Jesus pode dar a paz. Então nós precisamos orar por isso. Ele seria como um jumento selvagem. A mão dele seria contra todos, e a mão de todos seria contra ele. Então Deus diz
que ele seria como um jumento selvagem. E a última parte da profecia diz que os descendentes de Ismael habitariam fronteiro uns aos outros. Ele habitaria fronteiro a seus irmãos. E é exatamente isso que nós encontramos no mapa do Oriente Médio. Israel é uma pequena faixa territorial cercado por 22 nações árabes. Então nós vemos aqui o cumprimento literal exato da promessa de Deus feita na Sagrada Escritura. Nós estamos aqui em território palestino vivenciando isso e nós queremos pedir que você ore tanto pelo povo judeu como também pelo povo árabe. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus derrame graça, derrame paz no seu coração, derrame graça e paz no coração do povo judeu, derrame graça e paz no coração do povo árabe, do povo palestino. Que o Senhor Jesus Cristo seja o centro, salvador, unificador. Que Ele seja o Senhor de todos nós, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as tribos. Deus abençoe a tua vida. Receba um grande abraço.